Finalmente, como podemos relacionar o câncer com a ozonioterapia? O que nós devemos ter em mente é que o câncer é uma doença inflamatória crônica. Como neste artigo, devemos nos empenhar em cada vez mais estudar e compreender quais os mecanismos envolvidos na ozonioterapia medicinal em relação ao câncer, assim como em várias outras doenças, e dessa forma poder trabalhar em conjunto e de forma integrativa com as mais variadas especialidades médicas. Então, o que podemos falar sobre a relação entre câncer e ozonioterapia? Se houve a compreensão dos mecanismos fisiológicos e patológicos que envolvem a inflamação crônica ou aguda, independentemente da sua causa, poderemos entender que a ação dos hidroxiperóxido de ozônio exercerá um papel muito semelhante ao que se busca na radioquimioterapia quando falamos em oncologia. Entretanto, ainda há muito o que se estudar para encontrar qual a concentração, dose, via de aplicação e momento a ser utilizada a mistura gasosa de O2O3 para cada tipo de câncer e paciente. Não existe uma receita de bolo pronta. Quando pesquisamos nas bases de dados científicos, cada vez mais encontramos trabalhos relacionados à ozonioterapia medicinal e seu uso no câncer. Estudos experimentais com drogas quimioterápicas demonstraram a significativa redução nos níveis dos marcadores de estresse oxidativo e de lesão tecidual, assim como aumento nos níveis de antioxidantes com o uso associado à ozonioterapia sistêmica, pelas vias de autoimmunoterapia maior e aplicação intraperitoneal, em comparação com grupos controles e com quimioterapia apenas. A semelhança do que se observou em pacientes com artrite reumatoide, que é um modelo de doença inflamatória crônica, quando tratados com metrixato, com e sem ozonioterapia associada. Qual a relação entre câncer e hipóxia? Toda célula que seja submetida à hipóxia terá como resultado a produção de espécies reativas de oxigênio, a indução de mutações do DNA e subregulação na reparação desse DNA. Quanto mais prolongada for essa hipóxia, maiores os danos celulares e maior a propensão do desenvolvimento de neoplasias em decorrência das mutações nesse DNA. Eles diziam que o mecanismo de detecção de oxigênio tem importância fundamental na fisiologia, por exemplo, para o nosso metabolismo, para a nossa resposta imune, para a capacidade de adaptação a exercícios físicos. Entretanto, muitos processos patológicos também são afetados por essa via de detecção de oxigênio. Então, existem muitos esforços envolvidos no desenvolvimento de medicações que possam inibir ou ativar essas vias de detecção de oxigênio, seja para tratamento de anemia, de câncer e de outras doenças. Qual o papel da inflamação no câncer? A inflamação ela predispõe ao desenvolvimento do câncer e promove todos os estágios da tumorigênese. As células que vivem dentro do microambiente tumoral, elas têm uma plasticidade muito grande e em relação às suas características fenotípicas e funcionais mudando continuamente. Existe uma distinção muito grande entre uma inflamação que seja protetora do tecido, que seja regenerativa, que tenha a ver com a homeostase tecidual, reparo tecidual, e uma inflamação que seja pró-tumorogênica. Então, dependendo do grupo de célula e dependendo da substância que é produzida, dependendo do metabólito do ácido araquidônico que é produzido, existe uma determinada resposta no organismo. Então, por exemplo, uma prostaglandina D2, ela promove vasoconstrição e ativação de vários polimorfos nucleares. Os macrófagos, com a produção de tromboxano A2, também produz vasoconstrição, broncoconstrição e ativação de polimorfos nucleares, além da ativação plaquetária.
Então, dependendo do grupo celular, você vai ter, uma resposta em maior ou menor intensidade, dependendo da quantidade de metabólitos derivados do ácido araquidônico que são produzidos. Como a ozonioterapia pode atuar na biorregulação da inflamação crônica? A bioquímica da vida é um caleidoscópio de processos dinâmicos e equilíbrios interagindo dinamicamente em uma rede quase confusa. Se os ciclos individuais e os equilíbrios parciais forem perturbados, esta rede biológica ainda é capaz de compensar as perturbações, reparar defeitos e manter o sistema global viável por um longo tempo. Então, quando falamos em saúde, a palavra-chave é equilíbrio. Em um sistema biológico equilibrado, o peróxido de hidrogênio, formado a partir de água e oxigênio, é o principal e mais importante biorregulador oxidativo. Através da sua presença em concentrações biológicas, existe a sinalização para que haja ativação do NRF2 de forma controlada, com consequente transcrição dos genes dos elementos de resposta antioxidante. Por outro lado, qualquer fator que leve ao estresse crônico ou em situações agudas com altíssimo estresse oxidativo, como na Covid, por exemplo, promoverá o que chamam atualmente de estresse oxidativo. Ocorrerá o bloqueio da regulação oxidativa, ativação de vários processos patofisiológicos, como a tempestade de citocinas, e a perpetuação de uma inflamação crônica. Quais são os papéis do NRF2 e do NF-κ-beta no câncer? Os fatores de transcrição nuclear, NRF2 e NF-κ-beta, desempenham um papel fundamental nas vias de sinalização relacionadas aos processos de supressão ou de indução de inflamação e angiogênese. A modulação desses fatores de transcrição é considerada uma estratégia de grande importância na prevenção e terapia do câncer, porque estão envolvidas em várias fases da carcinogênese. Ativação do NRF2 e a inibição do NF-κ-beta pode proteger as células normais contra o início do desenvolvimento de câncer ou a sua progressão. Por outro lado, nas células cancerígenas, principalmente as que ficam no microambiente tumoral, se tiver um aumento da expressão e ativação do NRF2 e do NF-κ-beta, isso pode levar à resistência às terapias convencionais de rádio e quimioterapia e, consequentemente, facilitar a progressão do tumor. Fisiologicamente, existe um equilíbrio entre ativação e inativação dos fatores de transcrição NRF2 e NF-κ-beta após um estímulo inflamatório. Ou seja, o NF-κ-beta é ativado após perder sua ligação ao IK-beta que sofre degradação proteasomal, adentra o núcleo e faz a transcrição de genes para a produção de espécies ativas de oxigênio e citocinas pró-inflamatórias, além de inibir a transcrição de genes dos elementos de resposta antioxidante. Em busca do restabelecimento do balanço redox, o NRF2, por sua vez, é ativado e promove a transcrição de genes dos elementos de resposta antioxidante, o que aumenta a defesa antioxidante e inativa a degradação do IK-beta, consequentemente com a redução da expressão do NF-κ-beta.